irmãos, paz do Senhor. Você vai dar aula quarta-feira de cinza do Palavra Viva? Você não está aqui? Atenção, pessoal, o curso Palavra Viva no Carnaval não vai haver aulas, tanto no domingo quanto na quarta-feira de cinzas. Essa quarta agora tem aula, só durante o Carnaval é que não vai estar, até porque o professor vai estar no retiro, então ele não vai poder dar essas aulas. Amém? Aleluia, que silêncio profundo. Eu queria abrir a Bíblia no 1 de Coríntios 3, 16. Primeira Coríntios 3,16. Aleluia. Diminui um pouquinho. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, Paulo falando à igreja de Coríntios e à igreja de Botafogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos repetir? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus... Quem sabe? Quem sabe? Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, te louvando, engrandecendo o teu nome, e agora, Senhor, estudando e pregando a tua palavra. Espírito do Senhor, aquilo que é feito na carne não atinge os corações. Por isso eu te peço agora, Senhor, na minha impotência e impossibilidade, que o Espírito Santo do Senhor venha dirigir essa pregação, venha concatenar as ideias, colocar clareza com cada pensamento, cada ideia que for colocada em prática essa manhã, e que o Espírito, ao pegar a palavra, vivifique nossos corações e transforme as nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje é a quarta, talvez última mensagem do maior tesouro. O maior tesouro. Jesus falou que nós devíamos não acumular acumular tesouros nessa terra, mas sim começar a olhar para os tesouros lá dos céus. Ele nos chama a atenção daquilo que nós devemos buscar, daquilo que é importante para as nossas vidas. Em uma das suas palavras mais curtas, ele diz que o reino de Deus é como o quê? É como um tesouro oculto no campo, e que o homem que acha, se alegra, vende tudo que tem para comprar aquele campo e adquirir aquele tesouro. Vimos então que existe um tesouro oculto, e ao longo dessas 3 palestras, vimos também que esse tesouro, tudo que nós temos a receber no Espírito, bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1, temos em Cristo Jesus, está lá em Cristo Jesus. Paulo para Colossenses diz que a nossa vida está oculta em Jesus, a verdadeira vida, a vida abundante, pela qual ele desceu a esse mundo para nos dar a vida Zoe, que é original. Essa vida está oculta em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Então tudo, ele diz, tudo está consumado, ou seja, não está faltando nada. Tudo que vocês precisarem, vocês têm em mim. Só que está oculto porque é no Espírito, nós não enxergamos
com os nossos olhos do corpo, material, físico. É um reino que é invisível. É um reino que é invisível, mas é real. Vimos algumas das pérolas que nós precisamos cavar, contemplar. Quando abrir esse tesouro que está oculto no campo, nós precisamos identificar algumas joias que Deus deixou para cada um de nós. E falamos sobre algumas. Falamos sobre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso, amém? Para desfazer todo o jugo de Satanás, toda a obra do maligno. O Senhor veio a esse mundo para desfazer o quê? As obras do maligno. Mas vimos também o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que é poderoso. Ele derramou o sangue dele para que houvesse o quê? Remissão dos nossos pecados. Para que houvesse perdão dos nossos pecados. Hoje eu quero falar sobre a grande joia, a grande pérola que Jesus nos deixou. O Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, como todas as outras joias que estão ocultas, nós precisamos contemplar o que significa, entender o significado, precisamos agradecer e louvar a Deus por isso que Ele nos deixou, e precisamos desfrutar do Espírito Santo de Deus, em toda a sua plenitude nas nossas vidas. Será que nós temos feito isso? Bom, vamos aprender um pouquinho mais. Primeiro vamos entender um pouco do significado. E para entender isso eu vou desde o Velho Testamento, e eu gosto de vir ao Velho Testamento, para mostrar aos irmãos que a Bíblia é um todo. O Novo Testamento cumpre aquilo que foi dito no Velho Testamento. Então a primeira promessa do Espírito Santo, ou uma das promessas, está em Ezequiel 36. Diga com... Não diga nada não. Aleluias. Diz assim, no versículo 25. Então, aspergirei o quê? Água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Daqui a pouco eu continuo. Mas veja, a primeira coisa que ele falou, ele está apontando para a nova aliança, ele está enxergando, está sendo usado pelo próprio Espírito, para falar daquilo que viria quando Jesus viesse ao mundo. E ele fala a primeira coisa de purificação, e nós já aprendemos que pelo sangue de Jesus nós somos o quê? Purificados. Há um primeiro derramamento na obra de Jesus, que é derramamento de sangue, e nesse derramamento nós somos limpos, nós somos perdoados, nós somos purificados, e Ezequiel está dizendo, vai chegar um tempo em que virá a purificação, eu mesmo purificarei vocês, através do sangue de Jesus, amém? E dar-vos-ei um coração novo, não mais um coração de pedra, como aquele povo muitas vezes tinha, um coração insensível, aquilo que Deus falava com eles, aos mandamentos deles, até por diversas vezes, eles, apesar de saber quem Deus é, eles se afastaram de Deus e começaram a servir a ídolos. Então você vai receber um coração novo, e eu porei dentro de vós o quê? Um espírito novo. E veja o que ele diz no 27. Que espírito novo é esse, Ezequiel? Porém, dentro de vós, o quê? O meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Olha, vocês hoje têm um coração de pedra, vocês hoje têm um espírito e um coração que não conseguem
guardar os meus mandamentos, não conseguem andar nos meus caminhos. Tempos em tempos vocês se desviam, povo de Israel, mas vem um tempo aí, em que eu darei a vocês um novo coração, o meu Espírito vai habitar dentro de vocês, e quando o meu Espírito habitar dentro de vocês, vocês receberão o quê? Poder, para andar segundo os meus estatutos, andar segundo a minha vontade. E se vocês andam segundo os meus estatutos, e se vocês andam segundo a minha vontade, 28, habitareis na terra em que eu dei a vossos pés, vós sereis o quê? O meu povo, e eu serei o vosso Deus. E o 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Colocarei dentro de vocês o meu Espírito, e ele vai ser poder, ele vai dar direção e poder para andar segundo a minha palavra, segundo andar nos meus estatutos, e aí sim vocês terão colheita abundante, jamais terão fome, jamais haverá escassez, porque vocês estão andando segundo a minha vontade. Jesus disse: eu vim para que tenham essa vida abundante. Essa promessa que Ezequiel aponta, quando Jesus vem, ela começa a se cumprir nele. Ele já chegou no fim, eu quero que tenha vida abundante. E devagarinho, ele vai explicando que há um Espírito que virá. Vamos ver, Jesus vem então cumprir a promessa que estava em Ezequiel. Venha comigo em João 14. Vamos agora entender o tamanho da pérola que nós ganhamos. Depois a gente precisa agradecer e desfrutar. Não adianta só saber. Tem que viver. Jesus então veio a esse mundo. Era o próprio... Veja aqui que coisa linda. Era o próprio Deus em... Meu irmão, era o próprio Deus em... Ótimo. Era o próprio Deus encarnado. Olha que coisa linda. Deus é o quê? Deus é Espírito. Então, Deus, para vir a essa terra e conviver conosco, ele tem que sair do reino do Espírito e entrar nesse reino físico de alguma forma. Então, ele vem e se manifesta como carne. Deus como carne. O Verbo se fez carne. O Espírito então começa a habitar em plenitude em carne, em Jesus Cristo. Eis ali o templo perfeito do Espírito Santo aqui na terra, o próprio Jesus Cristo. E em relação aos homens, Jesus Cristo andava com a sabedoria e o poder que Deus deu a ele, o Espírito de Deus. Aliás, ele era o próprio Deus, ele só estava em carne. Então ele tinha todo esse poder, mas ele comunicava esse poder às pessoas. Até então, as pessoas não tinham dentro delas esse benefício, esse privilégio de ter o Espírito Santo. Então, na época dele, antes da sua morte e ressurreição, havia um Cristo externo. As pessoas conheciam Cristo externo, conheciam a palavra que ele dava, poderosa, muito poderosa, mas era um Cristo externo. Quando ele estava longe da pessoa, a pessoa não via, a pessoa não tinha acesso a esse Espírito maravilhoso, amém? E agora, eles que estão acostumados a andar com Cristo, ser protegidos com Cristo, Cristo começa com um papo diferente, começa a dizer: eu vou embora. E eles começam a ficar meio apavorados, né? Que ele diz: está chegando a hora de eu subir. E aí ele vem e começa a apaziguar os corações. Ele diz, 14:16:
e eu rogarei, vamos lá? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Paráclito, né? Outro ajudador. Consolador é uma palavra muito restrita para tudo aquilo que representa esse Consolador. O próprio Jesus externo, que eu estava falando, vai daqui a pouco virar o Jesus interno, viver dentro de nós. E ele continua, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Primeiro, ele vos dará outro Consolador que esteja para quando? Para sempre. Para sempre. Olha, chegou o meu dia, estou com 33 e alguma coisa de idade, vou ter que subir. Mas vocês não vão ficar sem essa segurança que eu dava a vocês, sem os ensinamentos que eu dava a vocês, não. Vocês vão receber agora um outro Consolador. E esse vai ficar com vocês para sempre. Aleluia. Que bom saber disso. Olha lá, ninguém tira o Espírito Santo que habita em você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O Espírito Santo é vida e habita dentro de você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, ninguém pode te tirar. A obra de Jesus se completa quando Ele é glorificado e o Espírito Santo é derramado. Existem dois derramamentos maravilhosos: o derramamento do sangue, que leva ao perdão, e o derramamento do Espírito, que leva poder, que leva vida em poder, que leva a vida abundante. O Espírito glorificado de Jesus habita em você. A glória de Deus habita em você. Você não é pouca coisa, você é muita coisa. Aleluia. E continua falando. Esse Espírito é o Espírito da verdade. No 29 diz, no 26, versículo 26, mas o Consolador, e aí ele diz quem é: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? E vos lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas pastor, como é que nós vamos lembrar? Eles escutavam o que Jesus falava, o Espírito Consolador trazia à memória deles o que Jesus falou com eles. E nós? As palavras de Jesus foram registradas nas Escrituras. Por isso é importante você ler as Escrituras, para, entre aspas, ouvir as palavras de Jesus. Para quê? Para que no momento correto da tua vida, o Espírito Santo traga a palavra adequada para a situação que você está vivendo. Quem gosta de caixinha de promessa? Peraí, quem gosta de caixinha de promessa? Está todo mundo assim, né? Peraí, quem que não vai lá e faz assim? Quem não vai lá e faz assim? É muito legal. E você vai lá e tira um versículo, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Muitas vezes já foi abençoados ali. Mas o que o Espírito Santo quer fazer é o seguinte: a caixinha, ela tem que ficar, de promessas, tem que ficar na tua cabeça. E não vai ser com a mão, que às vezes você erra no versículo que você vai pegar, que você vai trazer. É o Espírito Santo que vai trazer à tua mente, ao teu coração, aquele versículo que se aplica no momento que você está vivendo. Quem já teve essa experiência aqui? Glória a Deus. E quanto mais você ouve as palavras de Jesus através da tua leitura, mais o Espírito Santo usa o que você já sabe e traz a sua memória para o momento de vida que você está vivendo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Esse é o Espírito Santo. Ele nos guia a verdade. Vou ler aqui no 16:7. Mas eu vos digo na verdade, convém que eu vá
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus já foi? Já foi. Então o Consolador já veio? Aleluias. E Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que a gente precisa ser convencido é do pecado, porque não crê em mim. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Precisamos conhecer essa verdade, que somos pecadores. Uma das maiores dificuldades que eu tive na minha família, com alguns dos idosos que eu tentava levar a palavra, é que ele dizia assim: eu não roubo, eu não mato, eu não quero mal a ninguém. Que negócio de salvação é esse que eu estou precisando? Já encontraram isso pela frente? Enquanto eu tentava com a minha boca convencer as pessoas, elas não eram convencidas. Mas há um Espírito, o Espírito do Senhor, que quando começa a falar às pessoas, está falando com vocês hoje, naturalmente, Ele vai mostrar que você tem uma natureza pecaminosa. Por mais que você não roube, não mate, não queira mal a ninguém, há um coração egoísta dentro de você, que muitas vezes a gente não enxerga. Há um coração orgulhoso e independente de você, que muitas vezes você não enxerga. Há uma herança que você adquiriu vindo da natureza de Adão. Você, até chegar a Cristo, você é filho de Adão. E tudo de mal, de tudo da carne que havia em Adão, está aí dentro de você. Está aí uma força pecaminosa. E esse poder do pecado que tenta acabar e destruir com o mundo, é que o Espírito Santo do Senhor vem e mostra a você e convence não só do pecado, convence da justiça, que Jesus Cristo é a tua justiça, porque pelas tuas obras você não consegue ser salvo, você não consegue chegar na presença de Deus. Só aquele sangue maravilhoso derramado é que comprou a tua alma. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma, disse Jesus Cristo. Por isso Ele insiste conosco: cuidado, que você está acumulando muito com tesouro aqui da terra. Está na hora de você cuidar do tesouro lá dos céus. Está na hora de você buscar tudo aquilo que Deus tem para você. Está na hora de você pensar nas coisas lá nos céus. Está na hora de você se preparar para subir para o céu. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Não vou perder tempo aqui, senão não vou chegar onde eu quero. 14. E Ele me glorificará. O Espírito do Senhor glorifica ao Senhor. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, eu tenho um Espírito dentro de mim, que Ezequiel disse: olha, ele vai pôr o Espírito dele dentro de você. Jesus veio e disse assim: eu vou subir e o Espírito vai descer. Jesus foi à cruz, derramou o seu sangue, comprou a nossa alma, o perdão dos nossos pecados, e Ele não ficou apenas no derramamento do sangue. Ele foi, no terceiro dia, ressuscitou, esteve com os seus por algum tempo, e depois subiu e ascendeu aos céus, e está à direita do Pai. O primeiro homem glorificado que sobe aos céus é Jesus Cristo. Agora o unigênito virou o primogênito, porque cada vez mais, um dia nós todos subiremos para lá. Ele está à direita do Pai, mas não nos deixou órfãos. Quando Ele ficou lá, Ele liberou o Espírito que habita nele, o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é um só Espírito, a Trindade, mas um só Deus. Esse mesmo Espírito que habitava em carne em Jesus Cristo, agora habita em mim e habita em você. E esse mesmo Espírito é poder, e esse mesmo Espírito é consolador, e esse mesmo Espírito guia a verdade, e esse mesmo Espírito mostra a verdade, e esse mesmo Espírito dá direção para a tua vida. Esse mesmo Espírito é o pão da paz, Ele é a própria paz da tua vida, e esse mesmo Espírito é a alegria do teu coração. Esse mesmo Espírito revela a verdade.
que os olhos humanos não podem enxergar. A verdade da própria palavra de Deus, mas a verdade sobre você. Porque muitas vezes nós vivemos numa mentira, às vezes consciente e às vezes inconsciente, negando as nossas necessidades, as nossas falhas, acusando os outros pelo nosso insucesso ou nossa tristeza. Ou por outro lado, vivemos consumidos pela culpa que já não existe mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está começando a entender o privilégio que tem de ter o próprio Espírito de Deus em você, de ser templo do Espírito Santo. Todas as bênçãos que Jesus conseguiu lá na cruz estão ali disponíveis do Espírito de Deus que habita em você. Antes, a presença de Deus era lá no Santo dos Santos, com aquela nuvenzinha lá, com o Shekinah. Depois veio sobre o corpo de Jesus, entrou no templo de Jesus. E agora, segundo Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Então recebemos, todos nós somos agora moradia do Espírito Santo de Deus. Esse é um privilégio. Talvez seja o maior privilégio de todos. Essa é a grande pérola desse tesouro. E muitas vezes nós não tomamos, sabe quando você não acorda, vai vivendo acostumado com o Espírito Santo? Amados do Senhor, é a presença de Deus com você, é o ajudador com você. Nas tuas fraquezas, sabe quem você vai e pode apelar? Ao Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26, Ele ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito que vivifica. O Espírito vivifica a tua alma e quer vivificar a igreja dele como um todo. Aleluia. Ele quer trazer vida. É o Espírito de poder. É o Espírito que te dá poder para vencer o pecado. É o Espírito que te dá poder para enfrentar as lutas do dia a dia, que muitas vezes são maiores do que você pode carregar. Mas Ele é o grande livramento de Deus. Ele fortalece o seu interior. Sede fortalecido na força de seu poder. De quem? De Deus. É o quê? Espírito, no poder do Espírito Santo. É Ele que te fortalece para continuar. É Ele que está disponível na sua vida. É Ele que entrou na tua casa. É Ele que entrou na tua casa espiritual. Aleluias. A pergunta é: você já agradeceu a Deus por isso? Você pode dar um outro glória a Deus. Eu devia agradecer todos os dias, por saber que eu era um coitado ali, pensando que eu era o tal, e um dia Ele disse: cara, tu está numa furada, você não é o tal nada, você vai para a morte se continuar assim. Ele foi lá, me convenceu, me apresentou a justiça, Jesus, e começou: agora eu vou morar dentro de você. Me deu um coração novo e me encheu com o Espírito Santo. Aleluias. Sabe qual é a pergunta que Deus mandou eu fazer aqui? Será que você tem desfrutado desse Espírito Santo? Você sabe, a maioria sabe tudo até agora que eu falei. Mas a pergunta de hoje é: eis aí o tesouro que você tem. Você está desfrutando desse tesouro?
como a tua vida tem sido influenciada por esse Espírito que habita em você. Como as tuas ações têm sido influenciadas. Como os teus pensamentos, como as tuas palavras, como as tuas emoções têm sido influenciadas. Será que as pessoas olham para você e dizem assim: aqui tem uma vida diferente, uma vida no Espírito? Na verdade, muitos de nós, inclusive eu, não temos desfrutado essa vida que Deus comprou para nós lá na cruz. Nós não temos vivido de acordo com essa pérola maravilhosa que está dentro de nós. A pessoa de Deus vive em mim. Eu sou anfitrião de Deus. Deus entrou lá em casa. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Eu coloco Deus lá na sala. Quando eu acordo, o máximo que eu faço é bom dia, Senhor, e tchau. E lá fica o Espírito Santo, com todo o potencial para me dirigir, para me trazer a verdade, para me guiar, para me consolar, para me dar força, para me dar sabedoria, para enfrentar o meu dia a dia. E eu continuo vivendo com mais de Reinaldo e menos do Espírito. Mas Deus não quer isso. Basicamente, tem vários motivos. Eu vou tentar, que a gente tem meia hora só, eu vou tentar colocar duas coisas, dois conceitos que explicam, não justificam, mas explicam porque eu tenho uma pérola tão grandiosa e coloco de lado e vivo como se ela não existisse na minha vida. Não valorizo aquilo que Deus colocou na minha vida. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo, fazendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor. Agora, Ele está em você, o Espírito, até com gemidos inexprimível. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Exato. Você tem valor. Aleluia. Você tem. Aleluia. Desculpa aí o incômodo, amadas. 1 de João. Agora eu vou ver duas coisas importantes que acabam impedindo que a gente desfrute tudo que Deus quer através da pessoa de Deus. Olha, na Bíblia você vai ver o Espírito Santo como uma pomba. É um símbolo, é o Espírito se manifestando aqui na terra como uma pomba, que é o símbolo da paz. Você vai ver o Espírito se manifestando em fogo, como fogo. Você vai ver o Espírito
se manifestando, e Jesus dizendo, como rios de águas vivas. São todas manifestações da pessoa do Espírito Santo, para te dizer, eu sou aquele que purifico, eu sou aquele que, o que eu falei mais? Trago a paz, eu sou aquele que dou vida, aonde esse rio, que sou eu, passar, haverá vida e haverá restauração. Mas lembre-se sempre, ele é uma pessoa, na verdade ele é uma pessoa sem carne, ele é pessoa no Espírito, porque ele é Deus, Deus é um só, Deus é Espírito, e Deus se manifesta aqui na terra de diversas formas visíveis, e ele o faz assim, para mostrar a grandeza dele e os atributos dele. Eu ia mais fundo, mas não vai dar. Vamos aqui então em 1 de João, falei 3, 8, mas depois eu vou para o 9, é o 9 que interessa, eu vou ler o 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Agora o que interessa é esse: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Há uma divina semente. Quando você se rende a Jesus Cristo, você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, você recebe a natureza de Cristo, você recebe a semente divina. Aleluia. A semente divina habita dentro de mim, só que habita também em mim a semente que eu recebi em Adão. Então, internamente, como Paulo nos explicou, há uma luta entre carne e espírito. O bem que eu quero fazer, eu não, aleluia, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então existem duas sementes, o Espírito entrou, agora eu tenho que dar atenção, o Espírito tem que começar a regar a semente divina, para que ela cresça e dê fruto. Fruto de quem? Fruto do Espírito, que Gálatas 5:22 fala: benignidade, amor, paz, o que mais? Alegria, agora segura essa, domínio próprio, de novo, domínio, manse, aleluia. E à medida que você começa realmente a regar isso aqui, você começa a desfrutar de tudo que o Senhor tem para você, porque o poder da carne começa a ficar vencido pelo poder do Espírito Santo, que começa a ser liberado dentro de você. Escolha a sua. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele já botou dentro de você a semente divina, Ele já botou dentro de você o Espírito Santo de Deus. Cabe a você priorizar o Espírito Santo, cabe a você procurar não entristecer o Espírito Santo, mas se encher do Espírito Santo, como fala o meu amigo Paulo. Aleluia. Então começa uma grande guerrinha dentro de você, entre o Espírito que habita ali, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Aleluia. Essa carne não tem jeito. A sua alma vai ser restaurada, mas essa carne aqui não vai ser não, tá certo? E ela tem impulsos, e ela tem paixões. Quem lembra de Jesus Cristo e Pedro? Tantas foram as jogadas de Pedro, mas vamos àquela em que está chegando a hora. Jesus pega seus discípulos assim: meus irmãos, vocês precisam cuidar do Espírito, porque a carne não é mole não. Fiquem orando aí, porque se vocês não orarem, vocês não vão conseguir.
Eles não oraram, certo? Dormiram pra caramba. Aí chegou a hora, aí vem o exército. Vem aqui, Adriano. Marcos Felipe, vem também. Eu sou Pedro, você vai ser o exército, né? Não, você fica aqui. Aí Jesus está lá com Pedro e com seus discípulos de um lado, está vendo os discípulos aqui? E aqui está vindo o exército e tem aqui como é que é, do sacerdote? O Malco, servo do sacerdote, né? Quando Pedro viu aquilo ali, quem agiu? Pedro, pá! Pegou a espada e cortou a orelha do amado aqui. Jesus Cristo, vai lá, Jesus Cristo. Muito obrigado, meu irmão. O que eu quis mostrar aqui? O Adão que há em Pedro sempre tenta avançar em relação a Jesus Cristo. Mas, pastor, Jesus Cristo estava do lado externo, exatamente. Jesus Cristo estava com ele. Imagine você caminhando todos os dias aqui com o Jesus Cristo do seu lado, de uma forma visível. Jesus Cristo estaria e várias vezes você iria fazer exatamente aquilo que Pedro fez, sair correndo, ao invés de aguardar o que Jesus tem para você. É o Adão que existe em Reinaldo, reagindo ao dia a dia. Só que depois, o Jesus que andava do lado de Pedro, quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, vem cá, Jesus. O Jesus que andava assim com Pedro, agora anda assim com Pedro. Não dá para ele entrar aqui, né, irmão? Entrou em mim. O problema continua o mesmo. Só que antes, Jesus externo era uma coisa, agora Jesus interno. Ou seja, Deus está aperfeiçoando mais ainda você. Antes você tinha o Jesus para ouvir, legal, está do teu lado, fazer. Agora, nesses dias que nós estamos vivendo, Jesus Cristo está dentro de mim. Só que o Adão que está em mim, o Pedro que há em mim, continua sempre tentando resolver os problemas. Então, quem olha para mim, apesar de eu ter dentro de mim o próprio Espírito de Deus, eu estou agindo como Pedro. Na verdade, eu estou agindo de acordo com a semente de Adão. Eu estou agindo segundo a velha natureza. Mas vós não sois nova natureza? Sim, tudo se fez novo. Só que eu insisto em ser dirigido pela carne. Por isso que Gálatas fala: a carne milita contra o Espírito. E o que as pessoas veem de mim não são o fruto do Espírito, mas são as obras da carne. Que é o quê? Gritaria, dissensão, briga e outras coisas mais, para não piorar. Ciúme, inveja e aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Qual o problema? O problema é que o meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, não tem espaço, não tem força ainda para apaziguar minha carne, para controlar minha carne. Durante muitos anos, depois que o homem caiu, a alma e o homem foi treinado a ser dirigido de fora para dentro, pelas circunstâncias. Ele não tinha dentro dele um espírito vivo, o Espírito do Senhor. Então a alma aprendeu a responder instantaneamente as coisas que acontecem de fora. Então nós dizemos que o homem na velha natureza é dirigido de fora para dentro. E está na hora da gente fazer a transição e começar a ser dirigido como Deus nos criou, como Deus nos projetou, de dentro para fora. É necessário que o Espírito de Deus agora comece a comandar a nossa vida. E para isso, a força do Espírito precisa ser maior
do que a força da carne. O Espírito, o Jesus que habita em mim, precisa ser mais forte do que o Adão que habita em mim. Poxa, um amém, a gente pensa que está abafando, mas sabe por quê? Porque às vezes é a carne que está falando. O que Deus quer é que o Espírito comece a falar a você nessa vida. E pastor, me explica um pouquinho mais, esse Pedro que nega Cristo, esse Pedro que era um medroso. Agora eu quero falei de duas naturezas, para complementar, agora eu quero falar de dois níveis. Você já entendeu um problema, agora o outro. Dois níveis. Ezequiel falou que eu ia ganhar o Espírito Santo, que o Espírito Santo ia ficar dentro de mim, amém? Quem crê que tem o Espírito Santo dentro de você? A minha pergunta é: em que nível? Porque se o seu nível não for suficiente, o bastante, no dia a dia quem te controla é a carne. Teu viver na terra, veja o que fala Paulo: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É mais do que Cristo habita em mim. Ele habita e eu dou vazão a Cristo. Eu dou vazão não a Adão, eu dou vazão a Cristo. A vontade de Cristo tem prioridade sobre a vontade do Paulo na minha carne. Dois níveis. Atos 8. Que nível de espírito você tem? Pastor, eu fui batizado nas águas, estou cheio do Espírito. É mesmo, amado? Atos 8, Filipe estava fazendo, um diácono que estava cheio do Espírito, estava fazendo uma grande obra em Samaria. E aí você vê aqui, tinha um Simão. Vamos ler o versículo 12. 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, quando o Filipe estava evangelizando, tinha um mágico lá atrapalhando. Mas quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e de quê? Do nome de Jesus, iam sendo o quê? Batizados. Assim, homens como mulheres iam sendo batizados em nome de quem? Você já foi batizado em nome de Jesus? Aleluia. Você já tem o Espírito Santo dentro de você? Aleluia. Mas está faltando alguma coisa. Esse é o nível 1. Olha o nível 2. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles. Para quê? Porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do... Vejam como nesse copo, o batismo nas águas me traz uma porção de água do Espírito. Para viver no dia a dia, você precisa do nível 2, ser cheio do Espírito. Eles usam até a palavra receber o Espírito Santo, porque é receber o revestimento de poder do Espírito Santo. Muitos de nós são batizados, muitos de nós realmente têm o Espírito Santo dentro de você, mas você não tem um revestimento de poder.
Você não está cheio do Espírito Santo. Você não vive cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei? É só ver tuas atitudes. Se elas tendem mais para a carne do que para o Espírito, meu amado irmão, você ainda não está cheio. A promessa de revestimento de poder, a promessa de batismo de fogo, de te encher do Espírito, ainda não chegou na tua vida. E digo mais, essa promessa é imprescindível para viver o verdadeiro evangelho, para que Cristo se manifeste através da tua vida, porque senão você continua sendo um Adão com o Espírito Santo na sala. Deus quer esmagar a carne, e vai fazer isso não na minha carne. Eu não consigo derrotar o Adão que há em mim. Entenda, que aí vira religiosidade, é trincar dente, não é isso. Você não vence você, é o Espírito de Deus em você, que enche você da glória de Deus, do poder de Deus, e a carne fica pequena diante da grandeza daquele que habita em você. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa de estar cheio, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Paulo sabia disso: enchei-vos do Espírito Santo. Se deixe encher pelo Espírito Santo, porque senão vocês não conseguem viver a vida cristã. Você não consegue viver a vida abundante que Deus te deu. Você não consegue fazer a missão que Deus deu a você aqui na terra. A igreja do Senhor, sem o Espírito Santo, não consegue fazer a obra de Deus. Faz a obra da carne. 30 milhões, sei lá quantos milhões de evangélicos, se estivessem cheios do Espírito, esse país não é o país que está aqui hoje. Entra numa igreja, Deus fala dos remanescentes. Há poucos que buscam, há poucos que se conscientizam, há poucos que desejam ardentemente ser mais do Espírito e menos da carne. Há poucos que realmente se dedicaram e se entregaram a Jesus Cristo. Há poucos realmente que querem fazer a vontade do Senhor. A maioria de nós quer fazer a nossa vontade pedindo ajuda a Deus. Deus, me ajuda a fazer o que eu quero. Não entendemos o que é evangelho, não entendemos o que é reino de Deus, não entendemos o que é ser verdadeiro cristão. Não há igreja sem estar cheia do Espírito, ou igreja de poder. Há igrejas, muitos serão salvos, eu creio que sim, alguns serão até salvos, mas não vão ter acesso à vida abundante, não vão fazer o que Deus quer que eles façam. Não estou discutindo salvação, estou discutindo viver no outro nível, estou discutindo fazer o que a igreja precisa fazer. Pedro, vem cá, Mateus 28, vai, prega o evangelho, mas sem antes, por favor, antes de ficar pregando o evangelho, Pedro, Tiago, João, Barquinho, sejam revestidos de poder, porque senão tudo que vocês fizerem é carne. Na carne nada se aproveita. João 6. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que convence, é o Espírito que liberta, é o Espírito que enche, que reveste, é o Espírito que transborda. Se há vida abundante, há uma vida cheia do Espírito. Se fazemos a vontade do Pai, é porque estamos cheios do Espírito. Se experimentamos o sobrenatural, é porque estamos cheios do Espírito. Se vemos o fruto do Espírito, é porque estamos cheios do Espírito. A guerra da árvore da carne, a obra da carne com o fruto do Espírito, quem está vencendo é o Espírito.
É porque você está dando vazão ao Espírito. Você não está entristecendo o Espírito. Você está buscando, procurando. Procurando mais do Espírito. Hoje Deus nos chamou aqui para dizer: eu quero dar mais. Eu quero dar mais à minha igreja. A promessa de derramamento de poder para todos. João 2. Todos que crerem. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos que estavam no cenáculo buscando, todos receberam o batismo do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo, e o medroso do Pedro virou um cara mais corajoso do mundo. Sabe por quê? Porque eu não dei a vocês espírito de covardia, eu dei a vocês espírito de poder, amor e moderação. É o Espírito de Deus vivendo em Pedro. Todos nós somos criação de Deus. Cada um de vocês tem algo da grandeza de Deus, da infinita sabedoria de Deus e do toque de Deus. Só que tem ainda, e Deus quer, enquanto não estamos cheios do Espírito, quem se manifesta é o Reinaldo de Antão. A multiforme graça de Deus quer se manifestar na terra através de homens e mulheres que Ele criou. E essa manifestação de amor e de poder só vai acontecer quando esses homens permitirem que o Espírito os encha e os use como instrumentos vivos de um Deus vivo, de um Deus de poder, de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus de compaixão, de um Deus que tudo pode. Há algo em você especial que Deus colocou, que ainda não veio à tona, porque ainda prevalece a carne. Mas o Espírito do Senhor está dizendo a essa igreja: eu quero dar mais. A promessa é para vocês. Importa o apóstolo, o reino de Deus é no Espírito. Deus está nos chamando então para começar essa série. E vai nos ensinar 4 coisas: valorizar, buscar, se encher e liberar. Pode falar comigo? Valorizar o Espírito, buscar o Espírito, se encher do Espírito e liberar o Espírito. Bebe, João 7,37, aquele que tem sede, vem a mim e quando você começar a beber do Espírito no teu copinho de casa, sabe o que vai acontecer com você? De dentro dele, a próxima, de dentro dele, o próximo 38, e dentro dele flui, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá o quê? Aleluia, atingindo todo mundo que está. Agora o teu rio fluindo, o meu rio fluindo, passando por aqui. Quem chegar ali na entrada daquela igreja vai ter que entrar. Eu não preciso nem convencer ninguém. O próprio Espírito do Senhor toca a pessoa e traz ela aqui. Esse é o plano de Deus. Veja que isso aqui é o milagre da multiplicação. Desculpa, só 5 minutos. O milagre da multiplicação. Como é que Deus multiplicou o pãozinho e o peixinho? Quem lembra? Nós temos uma multidão faminta, amados.
E tem gente que chegaram lá para ele com, como é que era? 5 pães e 2 peixinhos. Ele veio, deu graças, entregou, repartiu o pão. Da mão de Jesus, ainda era um pão. Alô? Na mão de Jesus, ainda era um pão. Em cada cesto, quando entregou ao discípulo, tinha um pedaço de pão. Mas quando o discípulo começou a servir o pão, aconteceu a multiplicação. Certo? E sobrou 12 cestos. A analogia para o Espírito não é pedaço de pão. Cada um de nós vai bebendo do Espírito. E à medida que você aprender a se encher e começar a liberar, à medida que você começar a servir o Espírito Santo de Deus, ainda assim como aquele cesto de pão foi multiplicado, essa água vai virar rio, vai ser multiplicado. Diga, o gole d'água, o copo d'água se torna rio de águas vivas. Isso que Deus está propondo para a gente. Eu dou glória a Deus por isso. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu não posso continuar porque a hora acabou, mas eu quero que você entenda que depois do carnaval, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, a nos ajudar. Enquanto o carnaval vem, não entra na festa da carne, começa a orar desde já. Lucas 11:13, pedindo o Espírito Santo para essa igreja, pedindo para você. Porque Deus quer fazer, quando Ele faz, ninguém pode ser. Você vai ser mais do que cheio. Deus quer que você seja canal do poder e do amor de Deus para restaurar vidas em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Esse é o desafio de Deus, esse é o convite de Deus para nós, irmãos. Deus nos chama para experimentar uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito, uma vida não dirigida pelas emoções, pelas circunstâncias, pelas más notícias ou boas notícias, dirigido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito do Senhor que habita em nós. É preciso crer, é preciso querer, é preciso entender que há um nível maior do Espírito que nós ainda não temos, alcançando os meus amados, os meus vizinhos, aqueles que se aproximarem de mim. Me ajuda a ser um testemunho fiel do Cristo que eu sirvo, pela unção, pelo revestimento do poder que vem de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Já tem 10 minutos a mais da mão, não vai dar para fazer o louvor. Esse baixinho fala demais. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia, e que de tudo que foi pregado fique apenas um desejo, de ter o segundo nível, o nível 2 do teu Espírito em nós, ser cheios. Grava isso, Pai, essa necessidade no coração dos meus irmãos. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, no nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Aleluia!